Feita. Ok. Então, hoje, meus irmãos, nós vamos fazer uma abordagem sobre alguns atributos que estão presentes nos estudos, que estão presentes na nossa vida e que muitas vezes nos levam aí a um mau entendimento com relação a esses atributos, né? Vamos fazer algumas reflexões. Vamos ver o que os mestres de sabedoria pensam sobre a morte, sobre as ilusões do mundo, sobre as escolhas que nós fazemos, sobre a paz e, finalmente, sobre a verdade. Lógico que nesse pequeno tempo aqui, eu até tenho dúvida se nós vamos ter tempo de falar sobre todos, né? Mas, se houver dúvida durante a nossa apresentação, peço que anotem para que a gente possa, então, depois responder ou esclarecer algum ponto que ficou aí mal entendido, ok? Todo mundo está me ouvindo? Sim, ok. Muito obrigado. Então, nós vamos começar com a morte, né? Fazer aqui uma inversão. A morte sempre é a última, mas nós vamos começar com a morte. Então, a morte é citada em vários trechos do Evangelho canônico, dos Evangelhos canônicos, e também no Evangelho de Tomé. Tomé, no seu primeiro versículo, né? Ele já começa a falar da morte. Ele falou: quem descobrir o sentido dessas palavras não provará a morte. E muitas outras passagens da Bíblia, nos evangelhos canônicos e também nos evangelhos de apócrifos, né, citam instruções similares, né, ensinamentos chamados de palavras secretas, ensinamentos esotéricos exclusivos para pessoas que querem ir mais a fundo sobre esses tópicos, né? Então, esses são os ensinamentos de que fala aí o trecho. Quem descobrir o sentido dessas palavras, desses ensinamentos, né? Não provará a morte, né? Devemos compreender e entender que essas palavras estão bem esclarecidas, são as palavras do Filho, do Espírito Crístico, né? Que estava presente em Jesus na época da sua pronúncia. E Tomé, então, a escreveu de sua forma aí, né? Tomé tem o cuidado sempre de iniciar a sua instrução dizendo: Jesus disse, para que ele, então, fique isento da autoria e deixando bem claro quem é o autor dessa frase, né? Então, Tomé fez essa frase aí. Em João, também, outro ponto, falando da morte, né? João 8, 5, 5, 2, também o mestre deixou o seguinte ensinamento: em verdade, vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. No outro ponto, né? Ele fala assim: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Várias são as passagens da Bíblia, nos evangelhos canônicos, que citam instruções similares. Devemos compreender que as palavras são sempre do Espírito Crístico, hein? São sempre do Espírito Crístico. Isso nós já tínhamos notado no parágrafo anterior.
Ok? Vamos ver outro ponto aqui. Também no Evangelho de João, que é um dos mais gnósticos de todos os 4 evangelhos, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e que ouvirão, e os que ouvirem viverão. Então, disse-lhes ainda Jesus, nesse mesmo trecho: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Vejam que a citação da morte é muito comum, né? E pelo que a gente está vendo, não se trata da morte física, né? Não se trata da morte física. A morte física, né? A morte como nós somos composto de corpo, alma e espírito, né? Então, de que morte está sendo falada aí, né? O sinônimo de morte, a sinonimia, ou a etimologia, diz que morte é ausência de vida física. A morte é deixar de viver. Ou a morte ainda pode ser a separação da alma do corpo, ainda deixar de haver, deixar de luzir, deixar de emitir luz. Então, com isso, a gente vai fazendo algumas conclusões, né? Aqui tem uma outra parte do Evangelho de Mateus também, que neste ponto aqui, o diálogo conduz ao seguinte ponto. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai? E Jesus, porém, disse-lhes: Segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. E nas instruções finais, quando o mestre dava instruções aos apóstolos, né? Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Né? Então, morto é aquele que continua a dormir o sono inebriante, que não deixa despertar para uma realidade. Morto estamos quando nossa consciência não se expande, mas vivemos quando a expandimos e descobrimos um novo mundo, uma nova realidade. Morto estamos quando dedicamos nossa vida somente às coisas materiais que existem no mundo, e vivo voltaremos quando nos dedicarmos às coisas que sempre existiram, antes até do homem, né? O ensinamento gnóstico é aquele, né? Sempre se voltem para as coisas que sempre existiram e nunca para aquelas coisas que vieram a existir, né? Ou seja, foram criadas pelo homem. Né? Morto é estagnar na evolução. Nascer é retomar a evolução. Em outras palavras, voltar à casa do Pai, como dizia o nosso mestre. Né? Morto estamos quando nossa vida não tem rumo e somos como um navio à deriva. Morto estamos quando damos atenção a tudo que veio a existir pela ação do homem, e vivo ficaremos ao despertarmos para tudo que já existia. Deixa eu permitir a entrada aqui de uma pessoa. E ficaremos ao despertarmos para tudo que já existia por obra divina. O Iracocha, no seu livro Logos, Mantra, Magia, tem um pedacinho que ele dedica a isso, né? Que morto, ou aquela pessoa que ainda vive dentro
daquela letargia que assola todas as pessoas, aquele que vai andando, mas não sente o perfume das flores, ele não ouve o cantar dos pássaros, ele não vê a floresta que renasce, ele não escuta os sons da natureza, o crepitar das águas cristalinas de um riacho, né? Esse é uma pessoa que ainda vive na letargia do mundo material. Então, é necessário que nós tenhamos responsabilidade para com a nossa vida e para com a nossa evolução. Este é o objetivo principal da nossa encarnação. Depois de acordarmos deste sono profundo e ilusório, nosso dever é acordar aos que estão dormindo e conduzi-los pelo mesmo caminho que estamos trilhando e sendo conduzidos neste momento. Em outros pontos ainda do livro sagrado, o mestre ainda falou: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Na parábola do filho pródigo, o pai, ao receber o filho que retorna para casa, disse alegremente: meu filho estava morto e reviveu. Então, meus irmãos, é isso que nós estamos fazendo agora, tentando levar o conhecimento às pessoas para que elas possam embasar ainda mais as suas vidas, para que elas possam elas mesmas concluírem se estão ainda mortas ou se estão já despertando para uma nova realidade, né? Respeitando seus livres arbítrios, dando-os a mesma liberdade que desejamos para nós, para esse empreendimento, sem nada impor e tudo com amor. Né? Nós temos que discernir, aprender a discernir o real do irreal. Né? Na época de Platão, se você perguntasse, né, para as pessoas que o acompanhavam o que é real e o que é irreal, a maioria das pessoas falava: não, o real é o plano das ideias. Isso aqui é o plano ilusório, aqui, esse plano que nós estamos aqui. Hoje, nós não fizemos a enquete, mas se você perguntar o que é real para as pessoas, você pode ter uma figura muito diferente, né? Então, meus irmãos, eu acho que com isso, nós terminamos aqui de dar a nossa mensagem com relação à morte que é, né? E o que é o morto, né? Temos muito ainda para falar sobre isso, com parábola, com palestras do Steiner sobre esse ponto também. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Vamos falar sobre a ilusão do mundo, que, como vocês sabem, né, o mundo nosso é um mundo de ilusões, é um mundo de Maia. Né? Então, eu escolhi esse trechinho, que é do livro de Paulo aos Romanos, da Epístola de Paulo aos Romanos, e peguei só um versículo que é muito, mas muito, muito, muito esclarecedor. E ele diz aqui: e não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo nos convida a não deixar que o mundo nos forme, a não deixar que o mundo nos guie, né? E se vocês perceberem hoje, é isso que acontece. Né? Hoje o mundo nos guia. O mundo nos dita o que fazer. Faça isso agora, faça isso daqui a pouco, e depois você faça isso. Né? E com isso, nós vamos ficando sem o contato com a nossa essência. Né?
Esse mundo é um mundo de ilusões, é um mundo de Maia, né? Nada é real. Devemos viver nesse mundo, mas sabendo que não somos dele. Nosso trabalho é sobressair dentre todas essas ilusões, sobrepujá-las, superá-las. Precisamos escolher com cuidado aquilo que levaremos de volta no final dessa nossa experiência aqui na Terra, né? Lembre-se que só serão aceitos sentimentos puros. Como disse o mestre em muitas ocasiões, vós sois o sal da terra, mas devemos também nos deixar salgar por essa presença divina que habita dentro de nós. E que seja feita a sua vontade e não a nossa, pois a nossa é a vontade da persona, da personalidade do eu inferior, e que, se não for bem controlada, a nada conduz. Devemos nos preparar para essa percepção, como trabalho de expansão das nossas consciências, ainda, todos os dias que ainda nos restam. Este é o mesmo significado da expressão metanoia. Esse o quê? Essa instrução que Paulo dá. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sofia, presa na matéria, na epopeia da Pistisofia, fui orientada, né, pelo mestre a, então, fazer a metanoia, ou seja, a mudança do padrão de pensamento, a mudança do padrão de sentimento, né, quando estava orientada pelo Espírito Crístico, a mudar essa vibração para sair do caos onde se encontra. E a história de Sofia, a história da alma, é a nossa história. A alma que se encontra aqui, sendo conduzida e mantida no mundo, precisa despertar, né? E não deixar que essas forças, né, ditem o nosso comportamento, né? Hoje vocês precisam saber que no mundo, para a gente ter uma ideia do que é ilusão, é só vocês se voltarem, e isso a gente pode perceber andando 2 quarteirões assim na rua. Aqui em São Paulo, no bairro onde nós moramos, você não consegue andar 1 quarteirão sem ver 2 ou 3 farmácias. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é esperado que nós tomemos muito remédio, ou é esperado que nós fiquemos muito doentes, ou o que é esperado? Porque a minha saúde, a gente cuida direitinho, então não precisa ter tanta farmácia assim. E quando eles exageram na oferta de alguma coisa, vocês podem ver que por trás tem uma condução, tem uma tentativa aí de conduzir pessoas, de fazer alguma coisa, né? E assim é com tudo o resto, né? A gente só precisa olhar para o mundo e pensar, né? É falar que nem falava o Iracocha. O que isso quer nos dizer? Assim falava Steiner, né? Steiner falava assim, o Iracocha fala, isso nos faz pensar. Então a gente tem que pensar, olha, por que está acontecendo isso, né? E assim a gente vai buscando as respostas e não deixar mais cair nas armadilhas. Lembra na nossa live passada, onde nós falamos em ensinamento autoritário, que a nossa vida é a mesma coisa que um peixe num aquário, né? Que eles jogam lá o alimento, você pensa que você vai abocanhar um alimento, quando você vê é uma armadilha, né? É assim que nós vivemos, como um peixe dentro do aquário. Você pensa que vai ganhar uma recompensa, quando você vê o quê? Pronto, uma armadilha, você foi fisgado.
É para isso que nós temos que dar bastante atenção com relação à ilusão no mundo, que hoje, vocês sabem, ela é fortíssima, né? Mas nós todos devemos ser mais fortes, porque nós sabemos a tática do inimigo qual que é. Né? E nós temos as ferramentas todas das nossas práticas espirituais para nos protegermos dela. Esse era o que nós tínhamos para falar sobre, então, a ilusão do mundo. Agora nós vamos falar só um pouquinho, sobre as escolhas, né? Lembrando do nosso mestre fundador, o Viracocha, na sua frase, primum intelligere e indre credere, frase que está presente, né, no primeiro capítulo do livro A Igreja Gnóstica. Intelligere, palavra de origem latina, que tem como sinonimia, como etimologia, o seguinte significado: procure por tudo que lhe chamar a atenção. Procure tudo, observe tudo, estude, teste e, por fim, escolha e coloque toda a sua fé naquilo que você entender que vai ser o melhor para você. Escolha e coloque toda a sua fé, toda a sua força, credere, né? Colocar fé, crer, acreditar. Então, isso também é uma extensão daquela frase que nos deixou Viracocha, dizendo: faz o que quiseres, né? Essa é a única lei. Mas pensa que você vai ter que dar conta de todos os teus atos. Então, nós sabemos que se a nossa escolha não for boa, né, pela lei do retorno, nós não vamos receber coisas boas, né? Nós vamos ter que lidar com esse retorno de nossas ações mal pensadas. Então, nós temos que sempre que pensar nos nossos atos, nas nossas escolhas. Estamos hoje aqui, né, nesse tempo e nesse espaço aqui, numa oportunidade para a redução do nosso fardo kármico, e não para aumentá-lo. Todos estamos aqui encarnados porque temos karma. E se temos karma, estamos com uma oportunidade de reduzir esse karma e não aumentá-lo, né? Porque não adianta nada. Nós temos a graça de uma encarnação que demora muito tempo para gente, né, a gente conseguir. E quando a gente consegue, né, depois de fazer lá o nosso plano de vida, né, nós viemos aqui e fazemos tudo o contrário. Não pode. Então, a gente tem que voltar, fazer um exercício, saber, né, o que é esperado das nossas ações aqui, neste plano de vida, nessa encarnação, né? Precisamos começar a responder algumas perguntas que, a cada dia que passa, elas ficam mais evidentes. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Ou, ainda, como que eu vou? Então, a gente tem sempre que ter essas perguntas na mente com suas respostas momentâneas, porque as respostas elas vão se alterando à medida que a nossa mente vai se expandindo. Então, você abre espaço para outras respostas, outras orientações, né? Nossas escolhas determinarão o futuro da nossa vida. Escolher entre o moral, o amoral, o certo, o errado, o bom e o ruim, e outras dicotomias que está cheio nesse mundo afora. Muito nos será apresentado. Nossas dúvidas serão muitas, mas nesse ponto devemos desenvolver o nosso discernimento para que a nossa escolha seja a melhor possível. Por isso, esse aviso: não acredite em nada sem antes ter sentido, você ter sentido, você ter testado. Todo ensinamento até que vos é dado, até essas minhas palavras aqui, eu peço que vocês recebam
com certo reserva, né? Olha, será que é realmente isso daí que ele está falando? Vamos fazer um teste ou não vamos? Enfim, desconfiem, né? Não recebam tudo como certo. Tenham vocês mesmos a vossa experiência. Essa é que vai contar. É sentindo que nós vamos aprender. E, sentindo, nós vamos saber se a nossa escolha vai ser boa ou não. Mas, uma vez que você escolheu o caminho, então coloque nele todas as suas forças. E com isso, nós falamos o que a gente precisava falar sobre as escolhas. Agora nós vamos falar sobre a paz. A paz. De novo, vamos voltar aos evangelhos apócrifos, lá no versículo 16 do evangelho de Tomé, né? Onde ele diz lá: talvez os homens pensem que eu vim para trazer a paz à terra, e não sabem que eu vim para trazer discórdias à terra. Fogo, espada e guerra. Haverá 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra filho e filho contra pai. Hão de permanecer solitários e simples. Vejam, meus irmãos, vamos esclarecer bem aqui as palavras do mestre, né? Porque aqui eu não escolho, mas disse Jesus: talvez os homens pensem que eu vim trazer a paz à terra, né? Novamente, a alusão à espada e à guerra entre parentes. O mestre Jesus deixa claro no seu ensinamento aquele que deseja vencer o seu ego inferior e deixar-se levar pela senda da evolução, irá encontrar muitas situações estrategicamente colocadas no seu caminho que servirão para que seja abreviado esse caminho, ou para que seja abreviado o encontro com o seu objetivo. Então, ele diz aqui que as dificuldades nas nossas vidas não têm outro objetivo senão o de nos fazer crescer, ou de nos fazer angariar forças, aumentar a nossa força para superar as dificuldades. Por isso, né? Por isso, nós crescemos conforme as nossas dificuldades. Sem dificuldades não há crescimento. À medida que caminhamos na senda iniciática, à medida que nos aproximamos do nosso Cristo interno, aumenta a vibração dos nossos corpos inferiores, acelerando as reações que ainda pendem e estão presentes no nosso fardo kármico. As vibrações nos sacudirão até soltar todas as escórias, todas as energias negativas presas aos nossos corpos. Essas serão as batalhas que travaremos, até que não haja nenhuma dessas escórias presas em nós. Então, nesse ponto, estaremos prontos a receber a paz. Ficaremos mais leves. Vamos ver mais uma coisinha que ele fala da paz aqui. Outro ponto que fala da paz está lá em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize por isso. E como o mundo nos dá a paz?
O mundo nos dá a paz, uma paz efêmera, uma paz passageira, uma paz temporária, sempre finita, e uma paz material, né? Sempre sujeita, como a gente costuma dizer, a chuvas e trovoadas, né? Não é a paz dos tranquilizantes. Se trata de uma paz, essa que fala o mestre, essa que nos deixa o mestre, que ninguém pode tirar. Essa é a paz que o mestre se propõe a nos dar. Em outro ponto ainda, no Evangelho de Mateus, diz: não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer, mas trouxe a espada, né? Porque eu vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Em Mateus e no Apócrifo de Tomé, que Cristo é dito que Cristo não veio trazer a paz, mas o fogo e a espada. A espada significa as batalhas que teremos que travar para nos equilibrar com nossas pendências kármicas. É necessário passar pelo fogo, pela espada, pela guerra, isto é, passar por um processo de purificação que alcance que nos alcance um discernimento, que nos dê uma mudança de paradigmas, e pela polêmica, pela guerra, pela polêmica, que é guerra em grego, né? Sobre a guerra entre pais e filhos, primos e tios, e outras que foram aí mencionadas nesses trechos dos evangelhos, é a guerra do eu pequeno, é a guerra do ego, né? O eu inferior contra o eu superior. Atinge a família e seus membros. Alguns já despertos pelo eu crístico e outros ainda por despertar. O eu inferior só reconhece que parentesco carnal, né? Nada sabe o eu inferior sobre afinidade espiritual. Nas palavras de Paulo, o apóstolo, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Olhando de outra forma, os que habitam conosco também são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos atos, etc. Então, enquanto um desses estiver nos dominando, o domínio do eu divino está afastado. Nós nos deixamos dominar por esses que estão sempre conosco, né? Por esses nossos parentes que estão sempre conosco, né? Tanto os parentes de relações parentescas mesmo, como os parentes de relações aí sentimentais, de pensamento e emoções, ou seja, frutos dos nossos próprios atos, sentimentos e pensamentos. No Bhagavad Gita, a ideia é a mesma. Essa mesma ideia transmitida por Krishna, né, que é procurado por Arjuna, para que o oriente, pois ele, de repente, se viu numa luta fratricida entre seus parentes, ou seja, uma guerra entre irmãos, entre lá os seus parentes, né? E então Krishna incentiva Arjuna que lute contra esses parentes que estão tentando usurpar o trono de onde ele é o rei, né? E Arjuna reluta, né? Na história do Bhagavad Gita, Arjuna vai abrir a guerra contra os seus parentes, né? Mas isso também é um assunto para uma outra palestra, né? Então, essa questão da paz que a gente espera ainda não está totalmente definida, né? Lembrando um outro ensinamento que deixou Jesus, que diz: dize-me com quem andas e te direis quem és.
não só nossas companhias vai dizer quem nós somos, mas com quem nós andamos nos nossos pensamentos, com quem nós andamos nos nossos sentimentos, né? Essas vibrações invisíveis também, elas identificam quem somos, né? Um bom clarividente pode dizer. E ainda sobre a paz, né? Em Romanos, de novo, Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo aqui reconhece, né, que muitas vezes o eu inferior dele supera ainda a sua vontade, né? Tão forte que são essas tendências, né? E dessa forma, quando Jesus diz que veio trazer fogo à espada e à guerra, está nos dando um instrumento para a nossa libertação, ensinando-nos a maneira de como deixarmos essas falsas identificações, imagens ou esses falsos modelos, paradigmas presentes em nós, mesmo aos quais estamos agarrados, mas que nos impedem de nos alcançar a nossa evolução. Então, essa guerra interna dentro de nós há de acontecer. Ela precisa acontecer para que nós possamos, então, soltar essas escórias que estão presas aos nossos corpos inferiores, né? Esse é o trabalho da aula fundamental, esse é o trabalho dos mistérios menores de Eleusis, né? Preparar aqueles estudantes para que eles possam, então, receber a segunda parte do ensinamento, que é a parte oculta, né? Aquela parte que precisa que os corpos nossos mais sutis estejam preparados para receber. Tá? Sobre o trecho em que diz, e assim permanecerão solitários e simples, né? Aquele que atravessar todas essas provações libertadoras, erguer-se-á triunfante, solitário e simples. Duas palavras que nos remetem ao significado disso são monge, yogi, ou unificado, ou aquele que se aproxima do um para unificar o corpo, alma e espírito. E essa unificação passa pela simplificação, passa por um processo de solidão e práticas solitárias, né? Aquelas que a gente tanto fala nos cursos e nas nossas atividades. O verdadeiro trabalho do fogo e da espada consiste em nos testar, né? Esse é o verdadeiro trabalho, inclusive em testes mais secretos, a fim de que reencontramos nossa simplicidade original, nossa verdadeira identidade, o puro ouro, nosso puro eu sou, desembaraçado de toda escória ilusória e nos tornarmos homens nobres ou os filhos de Deus. A vida gnóstica implica uma vida solitária. Não por falta de amor ou de amizade, mas porque nos lugares onde as vibrações são elevadas, não se anda aos encontrões, ou seja, não há muitas pessoas, né? E ainda porque, ao atingir mais profundamente essa verdade, a pessoa se encontra sozinha diante de si mesma e diante de Deus. Os gnósticos não vivem no meio das multidões. A vida associativa ou comunitária já não faz parte do seu métier, já não faz o seu gênero. Não é por orgulho que fogem das massas, mas por uma necessidade e porque recusa as superficialidades. Então, terminando a paz, meus irmãos, né, nós vamos terminar falando da missa gnóstica, que é especialmente preparada
para que nós enfrentemos essas batalhas. A missa gnóstica, ela nos preenche com força para ser usada nessas batalhas. Batalhas que, uma vez superadas, nos preenchem com paz e luz. Né? E aí a missa gnóstica está cheia de reverências à paz e à luz, né? Nós temos o hino à paz, né? Que a paz seja comigo, para que eu participe da luz. Né? Temos a bênção do sacerdote, que a paz seja contigo, para que participe da luz. Enfim, na bênção arônica, que o Senhor vos derrame a paz eterna dos eleitos. Ao final da missa, as palavras do sacerdote oficiante são: retiremo-nos em paz. E que a paz seja com todos os meus irmãos. Nas outras línguas, salam aleikum, shalom aleichem, pax vobis. Paz não é um tributo passivo, mas uma concentrada ação da força positiva. Né? Ou seja, paz não é a inexistência de problemas, mas é a certeza que nós saberemos resolvê-los a todos de maneira harmônica e eficaz. Então, né, vamos entrar já na verdade, né, no nosso último atributo. Né? A verdade não tem versículo mais famoso ou mais conhecido do que João 8,32, né? O nosso presidente da República fala muito nele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para uma frase que foi dita há 2020 anos atrás, ela pode dizer muito pouco. Hoje, à medida que passa o tempo e à medida que as coisas vão acontecendo, todas aquelas dúvidas em relação a essa frase, elas vão diminuindo. Como num quebra-cabeça, você vai achando as peças e vai colocando. Opa, agora estamos já com o quebra-cabeça quase pronto. Né? Nós estamos quase entendendo o que essa frase aí quer dizer. Né? Então, nessa oportunidade no Evangelho, né, o mestre fala assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Aí responderam-lhe a audiência: mas, mestre, somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Então respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Né? Ali Jesus estava se referindo à lei de ação e reação, uma lei desconhecida na oportunidade pelos judeus. Então, esse diálogo entre Jesus e os fariseus, descrito no capítulo 8 do Evangelho de João, se dá num tom de disputa e descrença por parte dos fariseus, pois eles não acreditam nas palavras do Mestre. E a situação fica caracterizada pela total ignorância dos mistérios pelos fariseus. Né? Nós nunca servimos a ninguém, nós não conhecemos a lei de causa e efeito. Né? Então, Jesus diz que quando as pessoas com que com ele confabulavam chegassem a conhecer a verdade, pois naquele momento as pessoas não a conheciam. Então, quando elas chegassem a conhecer a verdade, elas seriam salvas. Porém, os fariseus não se consideravam escravos e nem prisioneiros. Então, o mestre diz, referindo-se à lei do karma, que
Quem tem pecado é prisioneiro e escravo do pecado. E continua esclarecendo que todos serão libertados pelos ensinamentos do Filho, do Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Para deixarmos de ser servos do pecado, temos que parar de pecar, né? Aquilo que nós falamos já no começo dessa nossa palestra, né? Nós não viemos aqui para aumentar o nosso karma, nós viemos aqui para diminuí-lo. Então, quando Jesus disse: "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará", ele fez uma revelação de uma profundidade tal que nós não imaginamos, né? Essa revelação sugere algumas análises, né? O que é a verdade? Como ela pode nos libertar? Nos libertar de quê? E talvez, o mais importante, como podemos chegar até ela? Ou como podemos conhecê-la, né? Com relação ao primeiro objetivo mencionado por Jesus, ou seja, a libertação, ele estava se referindo à libertação da prisão do mundo material, com seus incontáveis ilusões e sofrimentos, ou seja, aquela prisão que mantém as pessoas ignorantes na roda de Sansara, né? Sansara que é controlada pelos donos do mundo, né? Nós aqui do gnosticismo temos um nome especial aqui, que nós não vamos mencionar, nós vamos deixar para uma outra oportunidade, mas existe. Nós somos prisioneiros aqui nesse universo, nessa nossa esfera terrestre, né? Então, é isso que Jesus estava se referindo, pois ele conta tudo isso na Pista Sofia. Então, Jesus nos indicava que cada um de nós é responsável por sua própria libertação, já que para alcançá-la devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para conhecer a verdade. E isso nós devemos fazer, né? Ele acena como sendo uma solução o conhecimento da verdade, mas não promete que ela nos será dada assim gratuitamente dentro de uma bandeja de prata. Há que procurá-la, há que desejá-la. Dependerá do nosso esforço e dedicação encontrá-la ou não. Afinal de contas, que verdade é essa que vai me libertar? Eu estou preso e nem sei. Existem diferentes níveis de verdade, ainda que todas essas verdades cumpram um papel na vida dos homens. Somente a verdade última, aquela que Jesus se referiu, é a que tem o poder de nos libertar. Por isso, à medida que nós caminhamos na senda da espiritualidade, à medida que nós progredirmos, à medida que a nossa mente se expande, essa verdade, ela também vai se expandindo, o entendimento, né? Nós vamos alcançando maior entendimento sobre do que se está falando, ok? E aí, então, chega um momento que ela fica completa, e aí sim, ela poderá nos libertar, né? Nos tirar dessa roda de Sansara, né? Hoje em dia, se nós analisarmos o mundo em que nós estamos, dá para perceber bem isso, né? O mundo de ilusões, o mundo que nos guiam, enfim, o mundo que nos obrigam a fazer muita coisa que nós não queremos. Então, faz a gente se sentir meio prisioneiro, né? Gostaria que cada um pensasse nisso e depois fizesse comentário no final. Então, eu pus aqui uma anotaçãozinha que é assim. Quando Jesus proferiu esse ensinamento na Palestina,
Ele usou a linguagem aramaica, né, que era uma língua muito mais sintética, e cada palavra tinha uma riqueza de significados. Então, no idioma aramaico, a palavra verdade é serará, né? Que tem uma conotação mais ampla, que inclui o sentido de o que liberta, o que abre uma oportunidade, o que é forte e vitorioso, né? Então, aquilo que age de acordo com a harmonia universal. Então, era isso que Jesus estava propondo às pessoas, né? Quando vocês conhecerem aquilo que abre oportunidades, aquilo que é forte e vitorioso, aquilo que age de acordo com a harmonia universal, então vocês serão livres. E finalizando aqui, meus irmãos, a prática de Jesus de transmitir esses ensinamentos em frases curtinhas, porém com um ensinamento muito profundo e extenso, é um costume milenar usado por outros sábios do passado, né? Na teosofia, a frase é a seguinte: não há religião mais elevada do que a verdade. No budismo, não há maior libertador do que a verdade. E na Grécia Antiga, no templo de Delfos, né, na época dos nossos queridos Sócrates e Platão, está lá: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Bom, com isso, então, meus irmãos, a gente termina a nossa exposição, né? E agora nós vamos fazer aqui a abertura do nosso microfone para as perguntas e as suas dúvidas, e gostaria que os irmãos também fizessem aí uma análise desses ensinamentos aí, se estão de pleno acordo ou não, afinal de contas, isso é uma coisa muito íntima de cada um, né? Então, qual desses ensinamentos é o mais importante na sua opinião, ou qual deles pode ser considerado o mais difícil de alcançar, né? Então, vamos lá. Também vou já para a gravação daqui a pouco, né? E então estou aqui já. Todos ouviram o completa todinho aí. Alguém chegou atrasado ou alguma coisa ficou a esclarecer? Irmão Igor, quer abrir a fila? Seja breve, meu irmão. Irmão Igor, não vai falar nada agora? Alô, irmão. Pois não, irmão. Às vezes eu aperto o botão, e como no começo, antes de começar, o Caio chamou atenção para mim a respeito da mãozinha. Mas não aconteceu isso. Às vezes, de repente, eu apertei aqui e tá coisa. Eu estou mal no controle, irmão. Tá bom. Aproveitando a deixa, já que você fez a abertura, eu vou falar. Inclusive, nem sei como desligar a mãozinha. Lembra que eu já comentei com você que eu estou tentando equacionar, não consigo. Eu estou sozinho, estou meio perdido, irmão. Bom, todas as passagens que você colocou é muito propício e é realmente de requinte para cada um fazer reflexão, realmente. Agora, a forma de cada um interpretar é muito individual, mas a gente precisa, como eu aprendi do irmão Paulo, nem Deus ajuda quando a pessoa não quer. Nós precisamos querer. As práticas
de você ter essa firmeza que nós temos na nosso ritual, da missa, ou mesmo que são passadas, é muito simples no sentido de você dizer, eu estou aqui, Pai, faça de mim segundo a tua vontade. E a gente precisa realmente saber realmente qual é a vontade do Pai. E às vezes essas regras que a gente tem na vida é justamente chamada de atenção para que você realmente levanta e caminha. Por isso diz, toma tua cama e anda, toma os teus problemas e anda. Quantas passagens muito conotadas, e às vezes eu lembro muito das praticidades das coisas, foi o que eu aprendi e continuo focando. Às vezes a interpretação muito profunda de cada passagem tem muito a ver com o nosso diário, o nosso dia a dia, o nosso campo de ação. Então eu só tenho que agradecer, porque realmente eu passo alguns probleminhas que eu estou aprendendo dentro dos meus limites de caminhar. Mas o Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta aberta. O meu algum vai ao Pai, se não vai através dele. Muito obrigado. Muita paz para Obrigado, hein, irmãozinho. todos, Obrigado, irmão. hein? Tá bom? Obrigado, hein? E eu vou tentar desligar a mãozinha, não sei se tem que apertar nela para desligar. Você desliga o microfone que está vindo um som muito. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Então é esse mesmo, a hora que eu ligo o microfone, tá ligando, entendeu? É. E às vezes no fundo eu fico ouvindo voz. Talvez, não sei se é a minha cabeça ou realmente tem algumas interferências, mano. Entendeu? Muito obrigado. Pode desligar o microfone. Opa, não fiz ainda. Espera um pouquinho. Aí, aí. Eu desligo o microfone. Pronto, 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 pronto. É que eu tenho que ter. Ó, desliguei minha câmera. Desliguei. Agora tá jóia. Ai, não. Ei, irmão, Hum, posso dar a palavra? claro, não precisa nem mexer na mãozinha. Não, não, não. É, com relação à morte, às escolhas que a gente tem que fazer, com tudo que a gente tem enfrentado esse mundo afora, né? Com relações a tudo isso, para chegar ao fundo que seria a verdade, eu pergunto o seguinte: é, depois de lapidado, que é o caminho que a gente quer chegar, todo lapidado, em condições, qual seria a nossa posição com relação à reencarnação, uma vez que nós estamos caminhando para ficar fora da roda de Sansara? Então, essa pergunta que eu faço, porque uma vez que você não vai ter mais essa possibilidade de a roda Sansara trazê-lo de volta, mesmo que a porta seja estreita, né? Mas você acaba retornando. Que tipo de preparação nós teríamos que ter hoje para que faça a escolha certa? A escolha para a volta, para estar pronto para o universo e não voltar o mesmo esquema. Ou seja, vamos dizer assim, preparado para outra dimensão, que é as dimensões que nós viemos, né? Que viemos parar aqui na terceira, mas viemos das superiores. Então, o que pode acontecer com a gente com relação a essa escolha? Porque é muito importante. Porque, na realidade, você tem que resolver o seu problema, e não o problema de quem vive consigo. Porque se por acaso alguém que vive consigo hoje, ela está acompanhando a mesma evolução, de uma forma ou de outra vamos nos encontrar no mesmo lugar. Ou, Mas, obviamente, cada um na sua frequência. irmão, você tem acompanhado muito bem, você sabe que a, a, a nossa sessão, a nossa passagem para um outro nível,
ela vai ser coletiva, mas nem todos serão, né, escolhidos. A vibração de cada um é que vai direcionar quem vai ou quem não vai, né? A vibração, a sua prosperidade, né? Eu acho que vai ser mandatório nisso aí. Outro dia eu estava ainda perguntando quem vai ascender, não vai ser esse eu psicofísico, né? É o nosso ser em evolução, é a nossa mônada, é o nosso eu, é aquele que a gente tem que perguntar o nome. Olha, quem é que está aqui dentro? Como é o seu nome? Né? O nome externo eu sei, agora o nome interno eu não sei. Então, nesse momento, precisaríamos cada vez mais reforçar a nossa união com ele, através de nossas práticas, através da nossa força. Nós devemos, sem parar, reforçar essa união, sabe, ficar juntinho mesmo, porque é assim que eu acho que eles vão escolher. Olha, essa vibração, então, fica para cá e essa daqui volta para lá. E com isso nós estaríamos ajudando todo mundo na Terra também. Porque quanto mais pessoas vibrarem numa vibração igual a essa, mais a Terra vai receber pessoas para fazer esse mesmo trabalho e vai ajudar a Terra a subir esse degrau que ela está querendo subir. Com certeza. É esse pensamento mesmo que eu tenho. Agora, o que acho mais interessante também de tudo é que esses últimos 2 anos, que já começou a mudar bastante nossas cabeças, né, nossos pensamentos, toda noite é uma luta no nosso sono. É uma luta, assim, que eu tenho tido experiências de estar em lugares que eu nunca estive na minha vida, nem pensava que poderia passar, e pessoas que eu também nunca cruzei na minha vida. E o mais interessante é que você acorda de um jeito com umas dores nos ombros, umas dores nas articulações, que às vezes não tem nem motivo para você estar daquele jeito. Mas é a batalha sua, né, do seu espírito naquela noite. É impressionante. É toda noite é uma história. Muitos eu até lembro, outros não consigo lembrar, mas que realmente é impressionante que você está realmente caminhando, né? Está caminhando para que as coisas sejam realizadas. E o que a gente encontra por aí é muita dificuldade. Ainda é muita dificuldade. Falta realmente de despertar. É isso aí, irmão. Obrigado pela... Eu agradeço você ter feito essa observação, mas hoje os nossos sonhos, ou aqueles momentos onde a gente faz as nossas práticas, nossas meditações, eles estão nos dizendo muito. Nós temos que prestar atenção, temos que fazer anotaçãozinha ali. Até um outro orientador esse dia nos falou que o sonho você precisa anotá-lo, né, para depois meditar sobre ele, porque ele vai se juntar a algum outro e assim por diante, né? Mas a gente espera estar no caminho certo, viu, irmão? É, isso aí. Irmão Muito Wagner, obrigado. irmão Wagner, por favor. Aqui. Ô, meus irmãos, boa noite. Tudo bem, eu achei muito interessante o que nós estamos falando hoje, mas realmente o ponto é esse, quem somos nós, né? Nós somos exatamente essa mônada, mas só que nós nos perdemos, né? E nós trocamos exatamente o irreal pelo real. O que é realmente real? O que é real é exatamente o quê? O que nos leva à vida eterna. Tudo que é eterno é real. E real é tudo que desaparece.
Então, o nosso corpo é irreal. Tudo que nós fazemos aqui nesse mundo é irreal, porque ele vai desaparecer a qualquer momento. Quando você chega no astral, você tem o mesmo problema. Porque também você confunde lá no astral que aquilo é real, e não é real. Ainda vai ter uma outra morte que vai te levar para o mental. Exato. E quando você chega no mental, também não é real. Porque você vai ter que sair do mental e ir mais acima. E aí que você começa a entrar no real. Mas mesmo assim, ainda você pega todo aquele búdico que ainda você tem que deixar muita coisa, até sobrar mônada. E quando você chega na mônada, ainda tem mais coisas acima. Então, essa é a grande loucura. E fica muito difícil a gente tentar, com essa nossa mente, que é finita, entender o que é infinito. Agora, quando nós vamos reencarnar, vai depender muito do que nós conseguirmos levar até o mental. Porque, poxa, nós discutimos isso e entendemos pouco. Agora, tem gente que você fala que quando ela morrer ainda vai ter uma segunda morte, a pessoa não entende nada, ela não entende nem que ela morreu. Então, não adianta esse grupo de pessoas, eles chegam no astral e eles são obrigados a do astral já descer. Não adianta você levar eles para o mental, porque lá eles não vão entender nada, que vai ser uma confusão de luzes. Então, eles normalmente levam aí uns 40, 50 anos para purgar, aí que vem o purgatório, para purgar toda essa energia, e você tem que botar ele num corpo de novo e mandar para a Terra. Porque senão eles vão ficar perdidos. O ideal é eles passarem por isso dormindo. Agora, quem estuda como nós, eu acredito que ainda você consiga chegar no mental. Aí você ainda vai ficar mais tempo para voltar, para reencarnar. Então a gente tem que aproveitar muito isso aqui, porque aí você vai aproveitar lá no mental tudo que você aprendeu para aquilo ainda ir dissolvendo, porque na realidade nós temos que ir o quê? Uma órbita fora do tempo e do espaço. E uma órbita fora do tempo e do espaço, a gente não vai precisar nem da mente. Exato. Quer dizer, agora, quando a gente começa a conversar isso, a gente ainda aqui entre a gente consegue conversar. Mas fora da gente é loucura, as pessoas começam a rir de você. É o famoso não dê pérola aos porcos, né? Então, esse teu trabalho eu gostei muito, você está de parabéns. Eu que agradeço por ter você aí, irmão, nos presenteando com essa sua visão bem mais profunda do que acontece, tá, irmão? Muito obrigado, viu, pela sua... Quem você falou, a nossa mente é muito ainda embrionária para poder compreender algumas coisas que estão por acontecer, né? Mas a gente tem que fazer tudo o máximo aqui nosso, que estiver ao nosso alcance, né? Eu sinto falta da missa gnóstica, que aqui em São Paulo a gente não está tendo oportunidade de fazer, né? Mas... Poxa, eu falei com o Martins, poxa, ele podia botar missa todo domingo, era só o Rio de Janeiro fazer um domingo, São Paulo faz no outro, Goiás, todo mundo faz, poxa. Claro, mas eles não compraram a minha ideia. Simples isso. Era justamente isso daí. Eu acho que está todo mundo preparado para botar no YouTube uma missa. Claro. Eu acho que ia ficar fantástico. Assim como estamos aqui com a aula fundamental, e podia ainda colocar o primeiro grau, o segundo grau também, né? Se nós podemos fazer aula conjunta. Eu estou como diretor do terceiro grau, eu não dei uma instrução. Pois é. E aquele ritual do terceiro grau, ele é fantástico. Se você tirar aquelas palavras todas confusas e só ler o ritual, você passa a entender. E as pessoas não entendem isso. Mas vamos vencer todas essas dificuldades interpostas de nosso caminho. Muito bem. Irmão, aproveitando, todo domingo, quando a gente assiste a missa, eu fico me perguntando, né? O sacerdote está lá oficiando a missa, né? Que sacerdote é aquele lá? A gente conhece por causa da sua voz e tudo, né?
Mas, às vezes, a gente nem conhece o sacerdote, nem conhece o acólito, nem o diácono. Dê uma ideia para o irmão Martins para que ele possa, olha, hoje a missa vai ser celebrada por esse sacerdote, esse diácono, né? Todo mundo que está lá para a gente poder... Né? Bem pensado, bem pensado. Mas fala com isso com ele também, vamos insistir isso com ele, para ele passar isso aí para todos fazerem, um domingo, cada estado. Eu até pensei, falei, olha, se não der, se a gente não tiver condições técnicas em São Paulo, eu vou para o Rio e faço uma missa lá, o irmão vem de lá de Goiânia, faz uma missa lá, Isso. E nós mantém todo mundo alimentado com essa energia aí. E quando você vier para o Rio, tu venha num dia que tenha jogo do Fluminense, que você vai ser meu convidado. Eu já tenho marcado isso na minha agenda. Não, vem que eu quero te levar nos lugares aqui muito bom. Pode deixar. Muito obrigado, viu, irmãozinho? Muito obrigado. Quem mais que apertou a mãozinha? Agora fizeram uma mãozinha boa aqui. Bom, então está aberto. Quem quiser falar, pode falar. Oi, Wagner, boa noite a todos, tudo bem? Oi, tudo bem, Viva. Tudo bem, Caio? Eu estava esses dias relendo Khalil Gibran, e olha que coisa bonita que ele fala sobre a morte. O discípulo perguntou, fale-nos sobre a morte. Ele diz o seguinte, mas como descobri-lo, se não ou procurar no âmago da sua vida? Aí ele falou, analisem bem, a coruja, cujos olhos se limitam a ver à noite e são cegos durante o dia, não pode desvendar o mistério da luz. Se vocês desejam mesmo contemplar o espírito da morte, escancarem todas as portas da sua alma e do seu coração para o corpo da vida em ação. Profundo, né? Aí ele fala mais ainda, confie nos seus sonhos, pois nele se acha, você acabou de falar de sonhos, né? Nele se acham escondidos o portão para a eternidade. Pois é, tá vendo? É incrível. Que pérola. Pérola. Pois que é morrer se não ficar nu no vento e dissolver-se no sol? Incrível, né? Esse cara, naquela época, ele já escrevia essas coisas, né? E tem mais dois pedacinhos que ele fala que eu achei muito, muito importante. E também, e que é cessar de respirar, a não ser libertar a respiração das suas oscilações agitadas, das suas ilusões, para que possa, desimpedidas, para se elevar, expandir e recorrer a Deus? Olha que coisa incrível! E quando tiverem chegado ao topo da montanha, começarão então a ascender. Tá vendo? É uma coisa que a gente tem que colocar muita fé que vai acontecer, né? A gente tem que trabalhar para isso e não está tão longe assim, não. Hoje existem muitas forças dos mestres aí da Grande Fraternidade Branca nos auxiliando nesse trabalho. Então depende somente de nós. É um trabalho de formiguinha, onde a gente tem que fazer um exercício diário, quer seja de você pensar nas ilusões que nós fazemos, que nós produzimos, que nós aceitamos como real, né? Nós aceitamos verdades que não são reais. E a gente... Nós somos pequenos escravos desse mundo ilusório. E, na verdade, se for analisar, até o irmão falou um pouquinho, praticamente é quase tudo ilusão hoje. Que hoje está tudo escancarado. Quem mais colabora, concorda com a Maria que nós estamos aqui hoje já
claramente como escravos, né? Como conduzidos. Ninguém mais faz questão de esconder aí o que está acontecendo, né? Nós somos uma manada. Na verdade, a gente é uma manada. Se a gente não abrir o olho, fazemos parte de tudo isso sempre, né? Está na hora de acender essa luz, creio eu. Ou ela vai continuar lá debaixo do alqueire. Ela já passou da hora, viu, irmã? Já passou da hora. Alguém mais? Fabiane, quer falar alguma coisinha? Várias coisas. Boa noite. Boa noite. Várias coisas me chamaram muita atenção. E eu anotei algumas delas, mas é muita coisa. Escreve. O que... Se você não quiser, escreve no WhatsApp, depois a gente vai pelo WhatsApp. Sim. Pode perguntar alguma coisinha. Tá. Eu sinto que tem coisas que eu compreendo, mas aí quando vem e descompreendo, e eu fico me ater em... Eu estou organizando primeiro o pensamento para depois eu colocar. Deixa eu dar um tempo, eu converso contigo então no WhatsApp. Tá ótimo. Eu estou um pouco cansada com muitos ensinamentos e muitas certezas. Quando vê, mas eu passo. Eu percebi Eu percebi que a irmã teve também a mesma dúvida na outra live. Não sei se foi com o André ou com o Roberto ontem, né? A irmã teve... Não, eu não tive com o Roberto. Ontem eu não participei. Ontem você não estava... Ontem não? Não tive, não pude. Só com o André, né? Na quinta-feira, né? Na quinta-feira eu tive. Tá, tudo bem. Tá? Conhece-te a ti mesmo. Para onde eu vim, para onde eu vou, conhecer a mim mesmo. Isso tudo está um pouquinho... Mas eu estou chegando. Está vindo. Tá bom. Olha, deixa eu te adiantar um pouquinho, tá? Sim. De onde vim, para onde eu vou, como vou, né? Quem sou. São perguntas que todos os seres que estão aqui encarnados deveriam se fazer, porque nós não somos isso que apresentamos, né? Ou seja, a nossa essência é que é, tá? Eu me chamo Wagner, mas a minha essência, que dá toda a energia para esse corpo, ela com certeza é um ser de muita luz e muita força, né? Então, a gente tem que desabrochar essa rosa aqui no nosso coração. E também quanto a aquilo que eu conhece a ti mesmo, isso daí é uma frase lá no oráculo da cidade de Delfos, na Grécia. Muitos no oráculo ao deus Apolo, mas tem muitos que acham que foi Sócrates que mandou escrever lá isso aí, tá? Ou seja, que se a pessoa conhecer a si mesma, ela vai conhecer o universo, porque assim como em cima é embaixo, né? Sim, a correspondência. Eu digo que umas informações me confundem, porque fala... Aí depois modifica. Dê licença, está tocando só a campainha aqui. Eu posso atender? Vai, enquanto isso, outra pessoa vai falando aqui. Pode deixar, irmã. Com licença. Fique à vontade. Mandinha vai falar. Mandinha vai falar. Boa noite, eu nem ia falar não, mas tá bom. Boa noite, tudo bom? Faz tempo que eu não vejo vocês. Primeiro,
Obrigada, Wagner, né, mais uma vez. Na verdade, assim, é uma coisa que faz tempo, como hoje falamos várias coisas, e aí o tio citou o sonho, e já faz mais de meses que eu venho com sonhos, e eu ia até uma vez comentar, e eu acabei não comentando, porque justamente que às vezes eu fico tentando interpretar, né, algumas coisas, né, que acontecem também durante o sono, e eu venho sonhando muito, eu achei engraçado, porque eu tenho sonhado, não foi uma vez só, com o irmão Cristiano e o irmão Plínio, que são pessoas que, né, muitos anos que eu não, depois que eles faleceram, e mesmo antes disso, eu não tinha contato mais. E eu não sei, assim, eu não lembro muito o que eles queriam me dizer, e eu achei engraçado, né, esse sonho, e aí eu tento interpretar e fico pensando, e depois eu sonhei, apareceu de novo. Assim como vem meu avô, minha avó, eu não sei se eles estão querendo dizer algo para mim, ou alguma coisa que eu tenha que seguir, né, um caminho, alguma coisa, eu acho, fico bem assim, com isso na mente, eu não sei, tentando identificar o que pode ser. É uma época para a gente dar muita atenção para os sonhos. Se você tem recebido a visita desses irmãos, é porque nós temos uma família. Eu falo, a gente não está aqui reunido por acaso. Nós já estivemos reunidos muitas vezes, em outras reuniões, muitas vezes. Então, nós estamos aqui mais uma vez. Assim como, né? Benditos sejam os que viveram antes de nós, os que estão conosco e os que virão depois, né? Então, nós aqui, irmãos, somos hermanados por uma frequência vibratória. Nós estamos aqui, cada um atraindo o outro por uma frequência vibratória. E isso acontece também com os nossos irmãos que estão lá em cima, já desencarnados, né? São parte da nossa família. São parte da nossa família, né? Não da família aqui encarnada, porém de uma outra família a qual nós pertencemos, né? E que vamos encontrar um dia. Tá? Então, fique tranquila, viu, irmã? Eu acho que toda a oração que a gente faz antes de dormir, quando acordar, serve para isso, sabe? Que entrega à divina presença o nosso sonho, o nosso descanso, peça à divina presença para nos levar a locais onde a nossa alma tem o poder de engrandecimento, leve para locais de alta vibração e assim por diante, né? Porque é isso que nós precisamos, né? Tenha esse cuidado de fazer essa prática antes de dormir. E aí sim você vai poder ser realmente orientada naquilo que você precisa ser. Diga assim simplesmente a divina presença: eu sou a presença que me revela tudo o que eu necessito, me seja revelado para que possa se realizar aqui o meu plano divino, né? Uma frase simples. Se precisar, depois eu escrevo no WhatsApp: eu sou a presença que me revela ou que me leva aos locais onde eu receberei toda a instrução necessária para que se realize aqui neste plano de existência tudo o que seja necessário para concluir o meu plano divino. Obrigada, Wagner. Obrigada. Nada. Tchau, Cidinha. Beijo. Tinha que falar, né? Você viu que bonitinha? Tinha que falar. Obrigada. Beijo no seu coração, linda. Obrigada. Estela, você não falou ainda, Estela. Ela está com o microfone ruim, eu acho. Ah, é? Ela mandou mensagem. Ah, é? É. Puxa vida. Não está funcionando. Que pena. Ou manda ela está mandando pela mensagem aqui, ó, só se digitar. Pela mensagem? Senhor Wagner? Senhora. Está me ouvindo? Estou. Posso retornar? Claro. Então, no Conhece-te a Ti Mesmo, eu sou a minha essência, certo? Filha de Deus. Faço parte do todo. Vê se a minha compreensão, se eu consigo me
me mostrar. Ver se isso é claro. Conhecer a mim mesma é saber da minha essência, quem eu sou, as minhas possibilidades, os meus erros e os meus acertos. A essência é uma só, eu sou aquela, filha de Deus. Mas o conhecer a mim mesmo é no dia a dia da vivência. É isso. Da minha vivência. É uma parte, né? Uhum. Então a irmã tem Sim. que entender. A irmã é iniciada já ou não? É uma irmã só aluna do curso de. Só aluna. Como? Só aluna correspondente. Ah, você é aluna correspondente, tá. Faz o curso de super-homem? Sim, e de personalidade. Mas eu tô vendo agora que eu recebi vários cursos e que no todo tem partes faltando, tem partes desconectadas. Eu estou começando a organizar isso tudo. Então, assim, irmã, o processo de aquisição de conhecimento, ele é lento, né? Então, você vai ler um parágrafo hoje e não vai entender, mas vai chegar o momento que você vai entender. Eu falei isso, que é o nosso quebra-cabeças. Não fique preocupada. É como se fosse um quebra-cabeças. Não fique preocupada que, de repente, quando você menos espera, a pecinha daquele quebra-cabeça fala, olha, aqui encaixou direitinho com aquilo que eu tinha lido aquele dia e não tinha entendido. Uhum. Tá? Para isso que serve a nossa aula fundamental. Tá? Uhum. Agora, é imprescindível que a irmã faça a prática, né? As práticas indicadas, porque a prática aumenta um pouquinho a sua vibração, expande um pouquinho a sua mente, a sua consciência, e faz, então, você aumentar o seu entendimento. Tá? Sim. Então, agora, a irmã Amanda disse uma coisa que me tocou um pouquinho, quanto a sonhos. Eu quase não me lembro dos meus sonhos. Eu quase não me recordo de sonhar. Mas tem uns meses para cá que eu tenho tido sonhos muito interessantes e muito fortes. Eu tive um sonho com a minha mãe, onde eu me abalei muito emocionalmente. Minha mãe me socorre em um afogamento e eu percebi que era um sonho real. E entro em contato com as minhas irmãs, que eu chamo de irmãs. A minha diferença para minhas irmãs é de 20 e poucos anos. Então, elas me têm como mãe e eu as tenho como... Elas me têm como filhas e eu como mãe. E realmente aconteceu isso. E eu fui em busca e a conclusão que eu tive é que minha mãe me deu a vida 2 vezes. Ao nascer e ao nos fazer sobreviver no mar. Tivemos um afogamento no mar, todo mundo ficou muito abalado, mas nunca mais ninguém falou sobre isso. Quando falava, muito en passant. E isso me marcou muito. Principalmente por um fato muito estranho que aconteceu quando eu me inscrevi. Juntou pandemia com inscrição, com mudança de vida. Eu tinha parado de fumar há 15 anos, eu voltei a fumar. E, de repente, eis que eu fiz uma cirurgia da mão. E eu retornei a fumar e eu parei, de repente, de fumar. E esses sonhos estão vindo assim à noite. Estou tendo muitas confusões, ficando fora do meu prumo.
Mas eu sei que eu sou muito forte, isso aqui é um desabafo, mas eu estou procurando o meu norte. Tive vontade de desistir, mas eu persisti, estou persistindo. Vamos ver como é que... Agora eu estou assim, o que eu vou fazendo aos pouquinhos para eu não perder essa oportunidade, porque eu cheguei num bem-estar e eu perdi meu bem-estar. Então me fala uma coisa, irmã. A irmã chegou a assistir alguma daquelas aulas lá das práticas? Aulas das práticas? Das práticas que eu mesmo dei aqui. Eu assisti várias aulas suas, mas teve umas que eu perdi, mas geralmente eu era assídua e